Olá, alunos! Aqui é a professora Vivian de Geografia e vamos dar continuidade à nossa aula sobre Mercosul. Agora que a gente já sabe que o Mercosul é um bloco econômico formado por todos os países da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa, sabemos que o Mercosul tem países membros e países associados, que o Mercosul atualmente é uma união aduaneira e que o objetivo desse bloco é se tornar um mercado comum, com livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais. Você já pensou em viajar para algum país do Mercosul? Você sabe se você pode estudar em algum país do Mercosul? Se você for morar na Argentina, por exemplo, seu diploma de ensino fundamental vai ser aceito? Ele vai valer? Você vai poder se matricular direto no ensino médio ou não? Será que quando vocês estiverem formados, vocês vão poder trabalhar em qualquer país do Mercosul? Se você não sabe, vamos descobrir. A integração do bloco. Nessa videoaula, nós vamos falar principalmente da integração com relação às pessoas nos países que fazem parte do Mercosul, tanto países membros como associados. Então, como que eu posso fazer para morar num país do Mercosul? Sair do Brasil e ir morar no Uruguai, por exemplo. É possível ou não é? Então, vamos lá. Com o objetivo de fortalecer o processo de integração regional, a partir do ano de 2009, implementaram-se instrumentos para facilitar a livre circulação de pessoas entre os países que conformam o Mercosul, mediante o acordo de residência para nacionais dos estados partes. O que são os estados partes? Os estados membros. E do acordo sobre residência para os nacionais dos estados partes do Mercosul, especialmente da Bolívia e do Chile, que são países associados. Então, esses mecanismos, esses dois acordos aqui, eles concedem aos cidadãos do Mercosul o direito de obter residência legal no território de outro Estado parte. Atualmente, encontram-se em vigência para Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que são os Estados membros. O que eu tenho que fazer para poder residir em algum desses países que eu acabei de citar? Para solicitar residência legal, os nacionais dos países parte do acordo que desejam se estabelecer, eles têm que apresentar uma solicitação e uma documentação exigida por consulado de cada país, para fim de legalização. Então, não é como na União Europeia, eu não posso simplesmente entrar com a minha documentação e a minha documentação vai ser válida nesse país. Eu vou ter que fazer um processo um pouco mais simplificado, mas mesmo assim ainda não existe uma livre circulação de pessoas entre esses países. Eu tenho que ir num consulado, preencher um requerimento, apresentar uma documentação, tudo isso para eu poder residir legalmente num país. Então, se essas pessoas já se encontrarem no território de outro país parte, desejando se estabelecer nele e apresentem a correspondente solicitação e a documentação, ele vai conseguir a sua legalização. Então, qual é o prazo de validade? Prazo máximo da residência legal é de 2 anos. Então, uma residência temporária de 2 anos. Essa residência temporária, ela pode se tornar permanente se antes do prazo de 2 anos, se antes, 90 dias antes de completar esse prazo, a pessoa solicitar essa residência permanente. Né, tendo que apresentar, claro, sempre uma documentação necessária. Então, não existe no Mercosul ainda, por isso que a gente não diz que o Mercosul já é um mercado comum, porque a livre circulação de pessoas ainda está condicionada a apresentar-se num consulado, entregar documentos, tem toda uma burocracia para você conseguir ter a sua residência legal. No entanto, essa burocracia é mais facilitada para aqueles países que são membros do Mercosul. Quanto a viajar para algum país que faz parte do Mercosul, o que eu preciso para viajar? Preciso de visto? Preciso de passaporte? O que é necessário para eu poder ingressar em algum país membro ou num país associado do Mercosul? Então, em 2008,
não é muito antigo, né? Imagine, o Mercosul foi criado em 1991. Então, em 2008 é que aprovou-se um acordo sobre documentos de viagem dos estados partes do Mercosul e dos estados associados, que reconhece a validade dos documentos de identidade pessoal de cada estado parte. Então, o meu documento de identificação brasileiro, ele vai valer nos estados membros e nos estados associados do Mercosul. Então, o que eu preciso para viajar? Eu preciso apenas do meu documento de, de identificação, né? Como documento de viagem que vai ser apto para eu entrar em qualquer território. Não é necessário o uso de passaporte. Em 2014 foi aprovado o segundo acordo modificativo desse anexo aqui. E o que aconteceu? Para cidadãos de outros países. Os cidadãos oriundos de países que não formam parte do Mercosul necessitam de um passaporte válido para se deslocar entre os estados partes. Então, o que acontece? Entre os países, né, um brasileiro, por exemplo, pode circular em toda a América do Sul, exceto a Guiana Francesa, só portando o documento de identidade ou qualquer outro documento de identidade oficial com foto. Já outros cidadãos de outros países, por exemplo, eles vão precisar de um passaporte válido para se deslocar. Então, é uma facilitação. Então, para turismo, eu posso entrar em qualquer país do Mercosul, como se eu estivesse entrando em qualquer estado, em qualquer cidade brasileira, sem nenhum documento a mais. Bom, agora uma parte interessante com relação aos estudos no Mercosul. O que vale e o que não vale? Será que um diploma de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, ele vai valer em qualquer estado parte do Mercosul ou não? Então vamos lá, estudar. Os certificados, títulos e estudos de nível fundamental e médio, não técnico, emitido por instituições educativas de qualquer estado parte do Mercosul, são reconhecidos pelos estados partes nas mesmas condições do país de origem, em conformidade com o protocolo de integração educativa e reconhecimento de certificados. Então, olhem bem, se vocês agora tiverem ano que vem, se formando no 9º ano, vocês vão ter um certificado de nível fundamental emitido pela Prefeitura de Florianópolis. Esse certificado, se vocês forem morar em qualquer estado parte ou associado do Mercosul, ele vale. Eu chego lá na Argentina, por exemplo, com o meu certificado de nível fundamental e posso me matricular no ensino médio direto, sem precisar fazer nenhuma prova, nenhum teste, nada. O seu diploma ele é reconhecido. Só não vai valer o ensino técnico. Então, se eu faço um ensino médio técnico, por exemplo, no IFSC, faço um técnico de enfermagem, esse diploma não é válido automaticamente como é o diploma de nível fundamental e de nível médio, certo? E no ano de 2002 foi aprovado o Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de Certificado, títulos e estudos de nível primário e nível médio não técnico entre os estados partes do Mercosul, Bolívia e República do Chile. Então, todos os estados partes seriam os estados membros, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que no momento está suspenso, mais 2 países que são os associados, que seria a Bolívia e o Chile. Então, nós temos 6 países partes, que são os membros, e mais 2 países, Bolívia e Chile. Então, se eu sair para morar no Chile, por exemplo, mesmo o Chile sendo um país associado no Mercosul, o meu diploma de nível fundamental e de nível médio não técnico, ele é válido, certo? Então, o que vai acontecer? Com certificados de nível superior é um pouco diferente, né? Com faculdade, por exemplo. Ó, ainda mediante esse mesmo protocolo, de revalidação de diplomas, certificados, títulos e reconhecimento de nível médio e técnico, os Estados-partes reconhecem os estudos de nível médio técnico e revalidarão os diplomas. Então, o que vai acontecer com o diploma de nível técnico? Ah, eu me formei no IFSC, fiz todo o meu ensino médio, ensino técnico no IFSC. O que vai acontecer? Vai haver uma revalidação, eles vão revalidar esses certificados de cada estado nas mesmas condições dos países de origem, certo? Então, isso mudou a partir de 2002. Em 1996, eles aprovaram um protocolo de integração educacional para prosseguimento de estudo de pós-graduação. Então, o que vai acontecer? Se eu sou formada em geografia, quero fazer um mestrado
na Argentina, quero fazer um mestrado no Chile. O meu diploma de graduação, ele vai ser válido. Ele vai ser válido para eu fazer um estudo de pós-graduação dentro do país, certo? Somente para fins de prosseguimento do estudo. Por outra parte, no ano de 1999, aprovou-se o reconhecimento dos títulos de graduação e pós-graduação de outras faculdades, unicamente para as atividades de docência e pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho uma graduação de geografia, é o ensino superior, é uma graduação. O que vai acontecer? Se eu quiser ser professora lá no Chile, eu vou poder dar aula, porque existe o quê? Esse reconhecimento só para as atividades de docência, o que é docência? Para dar aulas, para ser professor, ou de pesquisa em universidades. Eu não posso trabalhar em outra área que não seja a da educação. Mas então já existe uma unificação um reconhecimento desses diplomas. Então vamos lá, se eu quiser estudar em algum país, em qualquer país membro do Mercosul ou na Bolívia e no Chile, o meu ensino fundamental e meu ensino médio é reconhecido, o ensino técnico passou a ser reconhecido mediante uma revalidação, e o ensino superior, ele é reconhecido o diploma para você dar continuidade nos estudos, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, e o certificado, o diploma de graduação, ele pode ser utilizado para trabalho apenas para atividade de docência e de pesquisa, então apenas para trabalhar na área da educação. Então já é uma integração de alguns profissionais, já é uma integração com relação aos estudos. Por fim, vamos falar sobre trabalho. Será que eu posso trabalhar no Mercosul? Existe alguma facilidade para eu exercer uma profissão em outro lugar? Então, vamos observar aqui. Os nacionais do Mercosul que obtêm a residência, então aquilo que a gente falou lá no início, aquela residência ou a temporária ou a residência permanente, em outro estado parte, já consegue a habilitação para trabalhar em iguais condições que os nacionais desse estado. Então, não existe uma integração direta. Eu não posso sair com a minha carteira, não existe uma carteira de trabalho, por exemplo, do Mercosul. Não existe, cada país tem a sua carteira de trabalho. Então, a partir do momento que eu consigo uma residência no país, parte ou associado do Mercosul, eu vou receber uma documentação, eu vou conseguir tirar uma carteira de trabalho naquele país para eu poder trabalhar. A partir do momento que eu estou legal naquele país, eu posso trabalhar nas mesmas condições que os nacionais. Então, os acordos do Mercosul, essa parte é interessante porque existe um acordo que permite unificar as contribuições e os recolhimentos feitos à Previdência Social. O que é isso, a Previdência Social? Todo trabalhador, ele tem um tempo para poder se aposentar. 30 anos, 40 anos, 50 anos de trabalho. Então, o que vai acontecer? Se eu vou morar na Argentina e eu trabalho lá como professora durante 10 anos, e depois eu volto para o Brasil, e aqui no Brasil, vamos dizer que eu já trabalhei 20 anos. Aqueles 10 anos que eu trabalhei lá na Argentina, eu vou somar com os meus 20 anos no Brasil, e eu vou poder me aposentar e somar esses benefícios previdenciários, eu vou poder somar esse tempo de trabalho. Então, isso é muito importante para o trabalhador. Por quê? Porque eu posso trabalhar em qualquer país membro do Mercosul e conseguir unificar e juntar esse meu tempo de trabalho e essa minha contribuição previdenciária em outros países. Então, em junho de 2008, né, em Buenos Aires, teve um seminário sobre livre circulação de trabalhadores e a integração fronteiriça, que fortaleceu, então, essa importância dessa livre circulação de trabalhadores para a integração regional, garantindo que todos os trabalhadores e trabalhadoras do Mercosul tenham acesso a um trabalho formal sem discriminação e com igualdade de oportunidades. Então, um trabalhador argentino, chileno, brasileiro, dentro de qualquer território, por exemplo, não faz diferença se é um trabalhador, está no Brasil, não tem diferença nenhuma se ele é brasileiro, se ele é um nacional ou se ele é um cidadão de outro país. Ele tem que ser tratado sem discriminação e com igualdade de condições e oportunidades. Então, existe uma cartilha, né, que regula toda essa participação, que regula o trabalho dentro dos países do bloco, para harmonizar e para integrar
as políticas. Então, o ideal dentro do Mercosul é que as regras trabalhistas elas sejam parecidas. Por quê? Para conseguir que a integração seja cada vez mais efetiva. O que é um fator que dificulta muito, porque existem, né, diferenças econômicas, diferenças políticas, culturais entre os países para fazer essa integração. Mas saibam que já é possível trabalhar, claro. Eu tenho que primeiro ter residência, depois eu tenho que ter toda a documentação para poder trabalhar legalmente no país, mas é plenamente possível. Vamos terminando essa aula falando sobre as perspectivas para o Mercosul no século XXI. Então, apesar de ter a expressão mercado comum, né, o Mercosul é mercado comum do Sul em sua denominação, o Mercosul ele é na verdade uma união aduaneira, que é uma área de livre comércio com uma TEC, e uma TEC apenas para os países que são membros, ou também partes, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela suspensa, e que apresenta uma maior redução nos tributos alfandegários. Logo, como o objetivo do Mercosul é se tornar um mercado comum, o grande desafio é isso, é virar um mercado comum, ou seja, ter uma integração e uma circulação livre de bens, capitais, serviços e pessoas, que a gente viu que ainda não existe, né? A integração, principalmente de pessoas e de serviços, ainda tem algumas restrições e algumas limitações. Apesar de parecer muito simples essa missão de integrar pessoas, serviços, capitais e bens, ela é uma missão bastante complicada, pois vai exigir uma grande integração das diferentes economias, um equilíbrio nas condições sociais dos países, a fim de se evitar fluxos migratórios muito intensos e outros problemas de ordem estrutural. Então, o que acontece? Quando eu libero a circulação, pode ter um país que tenha mais oportunidades. Por exemplo, dentro do Mercosul tem dois países que são os países que têm uma economia maior, que é o Brasil e a Argentina. Se há uma liberação total, sem um equilíbrio entre esses países, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão acabar migrando para onde? Para o Brasil e para a Argentina, onde eu tenho melhores oportunidades. Isso pode causar uma crise nesse país que vai receber muitos imigrantes. Então, a ideia é conseguir fazer com que os países tenham um desenvolvimento mais parecido, mais equilibrado, para que não exista um lugar melhor para ir, um lugar pior para ficar dentro do Mercosul. A ideia é que todos sejam atrativos e que nenhum seja um atrativo maior. Então, o Mercosul, ele sem dúvida, ele proporcionou uma rápida expansão na integração econômica. Mesmo não sendo um mercado comum, ele beneficiou em muito países da América do Sul. Para vocês terem uma ideia, antes da formação do bloco, que ocorreu em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, o principal exportador de produtos para a Argentina eram os Estados Unidos. Hoje, esse posto é ocupado pelo Brasil. Aliás, a integração entre argentinos e brasileiros vem se intensificando cada vez mais, apesar de eventuais divergências. Então, o Brasil e a Argentina, eles foram os países fundadores do Mercosul. Então, a ideia de formar o Mercosul, além de fortalecer as economias, principalmente do Brasil e Argentina, a entrada da Venezuela, com a entrada da Venezuela no bloco, abrem-se algumas oportunidades estratégicas no campo energético. Por quê? A Venezuela é o quinto maior exportador de petróleo do mundo e possui atualmente a maior reserva disponível em seu território. Então, a Venezuela ela tem uma grande riqueza que é o petróleo. E unindo a Venezuela ao bloco Mercosul, a gente consegue ter uma eficiência energética muito grande, embora nesse momento a Venezuela está suspensa. Além do petróleo, o Mercosul também possui uma das maiores reservas de água doce do planeta, que é o aquífero Guarani. Então, o Mercosul ele tem um grande potencial, ele só precisa adequar a sua situação econômica, política e social para crescer cada vez mais e atingir o objetivo inicial, que é se tornar um mercado comum. Façam as atividades referentes a essa aula, parte 1 e parte 2 do Mercosul. Fiquem bem e fiquem em casa.